RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui. Mas eu preciso saudar a democracia, preciso saudar esse momento que nós estamos vivenciando, né? Onde as pessoas vão com muita alegria fazer o voto, algumas com um certo grau, inclusive, de temor, né? Essas eleições, elas foram bastante acirradas, é uma eleição em que, pelo menos em nível federal, esteve polarizada desde que iniciou, né? Se sabia que íamos ter aí uma proposta do Partido dos Trabalhadores, a outra proposta estava realmente pontuada na participação e na figura e naquilo que representava o agora presidente, se não já confirmado, mas tudo indica pela tua palavra mesmo e pelos números especialmente, que seria uma eleição pautada, pelo menos assim, grossíssimo modo, né? Em dois aspectos. Primeiro, a questão da segurança pública, porque o povo brasileiro não aguenta mais. É verdade. Ninguém aguenta mais. Os números que nós temos aí de 64 mil mortes é algo impensável, mesmo nos estados, né, nacionais. Qual é a carência? Vamos para a prática, Coronel. Qual é a carência? Daqui a pouco eu vou chamar a redação lá com os números de outros estados. Qual é a carência? Eu estou querendo fazer uma avaliação macro para voltar para o micro. Não é. Vamos lá. Tem que ser objetivo, porque o pessoal está tão apavorado, Coronel. Tá? Então, me permita que eu sou assim, eu vou na sua respiração. Objetivamente. Qual é a carência do Estado hoje em termos de policiamento? Uma carência muito significativa. O que é muito significativa? Nós precisamos atingir aí um número aproximado de 15 mil novos policiais militares. 15 mil? Se nós quisermos chegar a números que nós já tivemos no passado. Pois isso que eu ia lhe perguntar. O efetivo hoje é menor que 85, é verdade? Menor. 1985. Nós já tivemos próximo dos 30 mil homens da Brigada Militar. Hoje, em serviço ativo, cumprindo o papel que o senhor e a senhora precisam que sejam cumpridos em casa. Quase dobrou e o efetivo caiu pela metade. E o efetivo caiu. Eu sou de uma cidade que perdeu o batalhão. Se aposenta, se tem o mesmo custo, porque o militar se aposenta com ganho total, né? Eu digo isso porque meu pai eu vou propor um raciocínio. Meu pai era militar, eu sei bem, tá? E aí não se tem a renovação. Vou propor um raciocínio aqui. É como se tu fosse o diretor aqui da RDC TV, fosse o Márcio, e estabelecesse... deixa o Márcio, que o Márcio é o dono aqui. E estabelecesse uma necessidade de funcionários para trabalhar, colocar a TV no ar, fazer a produção, buscar o cinegrafista, o câmera, enfim. O mínimo para funcionar. Muito bem. Esse número tido em 100% e fosse retirado deste contingente à disposição do Márcio, da RDC e por via de consequência. Está eleito Jair Bolsonaro. Está eleito. Informação prioridade, Coronel. Jair Bolsonaro, 55,54% dos votos, com 94,44% dos votos apurados, 55.205.640 votos contra 44.193.523, correspondendo a 44,46%. Está morto, acabou, 29 milhões de abstenção. Isso é uma postura da população brasileira que não aguentava mais 64 mil mortes e também não aguentava mais lava-jato, corrupção e essas questões todas. E tem depositado neste candidato, ora presidente da República, toda uma expectativa que se possa ter seriedade, probidade, todos aqueles elementos da administração pública, a eficiência. Coronel, a sua presença aqui é tão importante. Muito obrigado. Tão importante que eu vou lhe dar um fôlego, tá? Muito obrigado. Por o senhor responder algumas questões bem objetivas, do tipo... Pergunte que eu respondo. Salário, efetivo, região e como diminuir a violência. O senhor é a favor de armar a população? Vai melhorar para o senhor? Já participei de um debate aqui na RDC TV, onde, em rápidas palavras, eu coloquei minha posição no sentido de que esse não é um debate propriamente da segurança pública. Acho que é um equívoco as pessoas entenderem
a questão de abrir um pouquinho mais o Estatuto do Desarmamento, a fim de permitir que as pessoas comprem o armamento e o tenham para posse ou tenham para porte, né? Que é diferente, trazer né? este debate no nível da segurança pública. Eu não vejo assim. Eu acho que é um debate no nível da liberdade, no nível da possibilidade. Direito de garantia fundamental. No nível do direito da garantia fundamental, de fazer, inclusive, com que haja vida no texto da Constituição Federal e no texto das legislações infraconstitucionais que dizem que a pessoa tem o direito à legítima defesa e tudo mais. Então, este me parece que não seja um discurso vinculado à segurança pública e acho que ele foi mal conduzido aí por força dessas questões que costumam acontecer em eleições. Eu gostaria de voltar um pouquinho, se me permitir. Tenho várias outras perguntas para o senhor. Eu tenho muitas perguntas. Eu tenho uma pergunta que me ocorreu agora, assim, Faça. que é dentro de uma matéria que virá agora, não é futurologia. Pronto. E daqui a pouco eu vou falar de marketing, porque eu acho que isso depende muito de marketing político também. Tá? Da Alessandro, assim, sabe? Da Alessandro. Gente, me explica, como coronel da Brigada Militar, ou seja, um homem que tem amplo conhecimento de como as coisas funcionam, né? Pode não ser hoje a sua área de atuação. O senhor está... Eu tenho 35 anos de efetivo de serviço. Pode fazer Não, a pergunta. o senhor está onde? Citado onde? Eu estou na presidência da Associação de Oficiais, que é uma função que tem dedicação exclusiva. Ah, então tá. Ótimo, muito bem. Me diga o seguinte, uma das coisas mais inacreditáveis, entendeu? Né, é como se... Nós poderíamos ter alguém comandando o país de dentro do presídio. Hoje se comanda o tráfico de dentro do presídio. Eu quero saber o seguinte, como é possível aceitar a realidade que se não consegue se tirar os celulares dos presidiários? Me diz como é possível ter celulares aos montes dentro de um presídio, sendo que é um lugar fechado e que, entre aspas, é controlável. Me explica isso, que não tem explicação. Na verdade, nós temos Não tem que... explicação isso Não, aí, coronel. Na verdade, ele até tem explicação, porque se tem lá o celular É à óbvio, disposição do preso... É incompetência do Há Estado. um motivo. E este motivo, ele esbarra, e não é apenas um, mas ele esbarra em várias situações. Uma delas é aquela revista pessoal realizada para a visita ao preso. Esta visita, ela veio sendo regulada, ela veio sendo limitada. Ela denigra o servidor que trabalha na SUSEP. Mas a resposta é simples, a resposta é uma frase. Nós precisamos de tecnologia. Nós precisamos barrar sinais. Eu, por exemplo, muitas vezes... Eu não pego, meu celular não pega na lomba do pinheiro. É o que eu ia... Fácil, é só falar com as empresas. Mas é o que eu ia dizer. Passando pelo presídio de João Pessoa, fico completamente sem celular. Precisava trabalhar, estava trabalhando no Brasil inteiro. Ali, acabou, isso. então assim, eu acho que não é nem tecnologia, é boa vontade, é querer fazer. Eu acho que o que falta na segurança pública é o enfrentamento. Na verdade, o que falta na segurança pública, e um pouco na tua provocação anterior, primeiro assim, acho que hoje as urnas disseram que o gringo, para começar, o gringo não está certo. As urnas disseram isso. Mas disse que ele está um pouco certo. Perfeito. Diz que ele está um pouco certo. Errado. Permita que eu diga isso, porque, na verdade, é uma obrigação minha, né? Para começar, hoje é o dia do funcionalismo público, dia 28 Olha de outubro. aí! Temo pelos 2 meses agora do funcionalismo. Tomara que esse discurso do Sartori aí seja realmente de boa vontade. Mas a minha frase interrompida, ela era o seguinte. Se as urnas disseram que o gringo não está certo, completamente errado ele não está. E, aliás, nós precisamos ter uma postura, muito mais uma postura de Estado do que uma postura de governo. É o novo governador, que eu ainda não cumprimentei aqui, eu quero cumprimentar o governador Eduardo Leite, o vice-governador, o delegado Ranolfo, com os quais nós tivemos um diálogo absolutamente relevante e importante na Associação de Oficiais, ainda neste período de segundo turno. Para aí, o senhor vai contar exatamente o que foi acordado. Enquanto eu me despeço do doutor Daniel Abreu, muito obrigado pela sua presença aqui. Diga na câmera, qual é a câmera da verdade aqui? É aqui, ó, câmera da verdade. O que é que Eduardo Leite lhe prometeu?
diga agora ou cale-se para sempre. Eu acho que fundamentalmente, eu penso que fundamentalmente o grande desafio que está imposto ao futuro governador é o desafio da postura. É o desafio de atacar os problemas do Rio Grande do Sul e, em especial, este problema de segurança pública de maneira muito proativa, intensificando todas essas questões aí de tecnologia, suprindo de efetivos não só a Brigada Militar, o Corpo de Bombeiros, mas também os órgãos vinculados à pasta da segurança pública, a Polícia Civil, o Instituto Geral de Perícias, todos elementos fundamentais nesta composição. Poder, de alguma forma, trazer a comunidade, trazer a sociedade do Rio Grande do Sul, porque, na verdade, nós precisamos... Olha só, me permita, Ribeiro, essa resposta ela não pode ser tão assim como a minha quer. Não, eu estou respondendo. Me parece assim, ó, que uma questão de postura envolve, por exemplo, um discurso de valorização, envolve também finanças, envolve completamente de efetivo. Eu chego lá, não tem problema. Mas me parece assim, ó, fundamental olhar para a nossa gente do Rio Grande do Sul e dizer assim, ó, tem a Polícia Militar, tem a Polícia Civil, que vai trabalhar para a comunidade. O que está posto hoje? O que está posto hoje é que a Polícia Militar, a Polícia Civil trabalham tentando defender a comunidade dos criminosos, voltada para o criminoso. Nós precisamos voltar a Polícia Militar, a Polícia Civil para o cidadão. E ao voltar para o cidadão, a prestação de serviços, nós teremos uma autorização coletiva, nós teremos um envolvimento dessa comunidade e aí sim, este enfrentamento da polícia com o criminoso, com o bandido, não será mais problema da polícia como é hoje. Será problema de todos nós que estamos envolvidos nesse trabalho. O policial civil, o policial militar precisam ouvir, entre outras coisas, o seguinte: os senhores são garantes constitucionais, os senhores são garantes desse Estado social e democrático, da estrutura. Funciona o Estado do Rio Grande do Sul, pode oferecer emprego, pode se desenvolver a partir da segurança pública. Sabe o que tinha que ser resgatado? A briosa, valorosa. Eu vou bater aqui, ó. Do Estado. Sabe tudo. Do soldado. Eu vou bater. Eu sei de cor o hino da Brigada Militar. Veja só, Ribeiro. Só que ninguém respeita mais. Ribeiro, eu vou bater na mesa aqui para dizer o seguinte, ó. Que não morra um soldado da Brigada ou um policial civil em serviço. Mas se isso acontecer, que pare o Estado do Rio Grande do Sul, que seja feita uma homenagem ao policial tombado, porque quando ele tomba parte da sociedade junto com ele, parte da organização social. E isto, te respondendo, isto foi parte da nossa conversa na Associação de Oficiais com o delegado Ranolfo e também com o governador agora eleito. Mas o delegado Ranolfo já foi chefe da Polícia Civil e não conseguiu fazer nada. Mas chefe da Polícia Civil... E agora ele vai fazer? Num outro contexto. Nós temos um contexto completamente diferente, onde tu pega agora o presidente Bolsonaro, também eleito, que vai precisar mudar a lei de execuções penais, que vai precisar mudar o Código de Processo Penal. O Jefferson Jacques, diretor do Instituto Beto, seja bem-vindo, boa noite. Boa noite a todos. Obrigado mais uma vez participantes aqui, colegas da mesa. E aí, os números foram certos dessa vez, hein? Pois é, o grande fenômeno dessa eleição é o Bolsonaro, né? Assim, o eleitor deu um voto de confiança numa candidatura totalmente improvável. Se a gente estivesse conversando aqui 4 anos atrás, quem diria que uma pessoa sem partido, sem estrutura, sem dinheiro... No início ele parecia meio um efeito Collor, né? Praticamente dentro de casa, os últimos 40 dias. Sim, né? O cara não saiu de casa, não foi a debate nem nada. Quem diria que alguém com um telefone, uma rede social, fazendo lives ali... 5 segundos de propaganda política. Seria presidente do Brasil, com 7 segundos de campanha. 7 segundos. Ninguém apostaria Alguns indicadores de criminalidade são reduzidos em Nova York, em alguns estados americanos, por conta de rede social. Por conta de aplicativos que colocam numa mesma demanda o cidadão e as polícias, a polícia... Sim, é como o WhatsApp, que hoje existem comunidades que têm o WhatsApp direto com a... E acaba por reduzir. Eu diria que em segurança pública, aliás, já disse isso ao governador Eduardo Leite e também ao vice-governador, ao Ranolfo, em segurança pública ele não terá esses 100 dias. Não tem crédito. Não é possível aguardar medidas... mais. Perfeito. Não é possível aguardar medidas por 100 dias, porque nós temos, na experiência recente,
um governo que se encerra hoje, porque é proforme a transição, né? Se encerra hoje que nos primeiros 3 anos resolveu puxar um freio de mão no Estado, do ponto de vista da segurança pública, da retração. Acho que fez muito bem quando fez com que as pessoas do Rio Grande entendessem quão profunda é a crise. Aliás, ao governador Eduardo Leite não assiste àquele velho discurso de dizer que sabia que o Estado tinha as finanças em crise, mas não sabia quão profundas elas eram, porque o governo atual, que encerra hoje, inclusive, decretou estado de calamidade pública em função das finanças do Rio Grande do Sul. Então, isto está escancarado, mas há um encaminhamento que precisa ser completamente diferente do governo anterior. Me parece que se o governador Sartori foi feliz em fazer com que as pessoas se inserissem num contexto da dívida, por outro lado, isto tornou um assunto tão recorrente no Estado que as pessoas não enxergavam no governador medidas e iniciativas tendentes ao desenvolvimento, a avançar, a superar. Ele não conseguiu mostrar avanço. Se trouxessem a solução. Mas conferiram a ele, inclusive traduzido em votos, a verdade. Não, eles respeitaram. A probidade, eu acho que a sociedade a honestidade. respeitou o governador Sartori. Perfeito. Agora, o desafio do governador Eduardo Leite, em termos de segurança pública, é muito grande. Até porque os senhores devem ter ouvido e assistido na fala do governador Sartori, agora reconhecendo a derrota, a quantidade de partidos que estão junto com o governador Sartori. A quantidade de partidos que sucumbiram junto com ele e que serão absolutamente necessários ao futuro governo do Estado do Rio Grande do Sul, numa composição em Assembleia Legislativa, num encaminhamento de projetos de lei. Para isto e por isto, que há uma necessidade premente de uma virada do ponto de vista do entendimento do que é polícia no Rio Grande do Sul. E eu não falo de polícia, brigada militar, eu falo de brigada militar, de polícia civil, de instituição Guarda policial. Municipal. Eu falo de instituição policial na seguinte medida: a polícia ela não trabalha para dentro, ela não trabalha para o governo do Estado, ela não é uma ferramenta de divulgação de dados estatísticos meramente que significam se o governo está agindo de maneira a reduzir esses indicadores ou não. As polícias precisam ser instituições de Estado, voltadas à comunidade, conforme eu disse antes, e trabalhar... Me desculpe se eu sou velho, o policial precisa ter de volta o Pedro Paulo, velho. É isso que precisa. Ribeiro, olha aqui, ó. Olha ali o Pedro Paulo na Ribeiro, rua. Para os antigos, eu quero dizer que os policiais antigamente andavam em duplas. Querido, entendeu? E aí eles foram amavelmente apelidados de Pedro e o Paulo. Isso seria muito bom se nós tivéssemos no estado do Rio Grande do Sul 6 milhões e meio, 8 milhões de habitantes e 30, algo parecido, 26, 28, 30 mil homens na Brigada Militar. Aí nós podemos falar numa situação hipotética e numa situação ideal. O que nós estamos tentando colocar aqui é uma situação fática, onde o Rio Grande do Sul tem aí algo em torno de 12 milhões de habitantes e tem algo em torno de 15 mil, 16 mil homens na Brigada Militar para cumprir estas atividades. Então, o que é importante? É importante que o comandante-geral da Brigada, que o chefe da Polícia Civil tenham atribuições de Estado, sejam pessoas... Vá lá que seja da confiança pessoal do governador, que ele escolha, e eu disse isso a ele escolha lá o João, o Pedro, o Paulo, o Juarez, enfim, o nome não importa, que ele escolha uma pessoa da absoluta confiança dele, para que ele possa, através das políticas de segurança pública estabelecidas pelo governo do Estado e pela Secretaria de Segurança, colocar metas, estabelecer meios e dar condições para que trabalhe. Agora, o comandante e o chefe de polícia, e isto o Ranolfo está junto conosco para afirmar, serão profissionais que terão total liberdade de agir de maneira técnica, de maneira profissional, de não terem receio de serem exonerados porque agiram numa reintegração de posse, num interdito proibitório, numa desocupação ali dos lanceiros no centro da cidade, ou coisa que vale. Os primeiros atos dele, então, inclusive o amigo Jacques, que é do Instituto de Pesquisa de Tradição, Mecamétodos, os primeiros atos dele vão dar já o teor da sua aprovação, ou não? É ou não é? É verdade. E estes atos mais significativos são atos de segurança pública. Tanto é assim que, se nós analisarmos o governo que encerra,
escolheu este último ano, este ano de 2018, para uma virada na segurança pública. O discurso nos primeiros 3 anos, que era um discurso que é possível fazer mais com menos, aonde nós dizíamos lá na Associação de Oficiais, sim, é possível fazer mais com menos, mais homicídios, mais latrocínios, mais roubos de veículo, mais assalto a banco, mais explosão de caixa sequestro relâmpago. Isso é possível fazer mais com menos. Em segurança pública tem que haver investimento, e investimento não é custo. Segurança pública não é custo, segurança pública é investimento. E nesse sentido, e aí vem a nossa conversa com o governador eleito, com o governador Eduardo, com o vice-governador Ranolfo, no sentido de este conjunto de medidas, este olhar diferente para a segurança pública, porque ele não vai ter nos primeiros 100 dias a máquina lá de produzir e xerocar soldados da Brigada Militar ou agentes da Polícia Civil. O que tem que haver é uma mudança de postura, de conduta. E mostrar isso. E valorização. Em todas as áreas. Se tu for ver, para atrair empresas, para fazer o desenvolvimento do Estado, para poder negociar o refinanciamento da dívida com a União, isto há necessidade de uma postura de coragem, de uma postura altiva, de alguém que recebeu aí agora das urnas, quantos milhões de votos dos gaúchos? Deixa eu ver aqui, foram... 3 milhões e alguma coisa. Eu vou abrir aqui. 3 milhões e 300. Enfim, tem que chegar cacifado com essa quantidade de votos e estabelecer algumas modificações, inclusive necessárias no refinanciamento da dívida com a União, porque Ribeiro e o senhor e a senhora que estão em casa, não há que se falar em segurança pública sem orçamento. Não existe isso. Não há que se falar em segurança pública com vencimentos atrasados. Olha, este policial, seja civil, seja militar, cuja doação, cuja entrega é a própria vida, não dá para tu deixá-lo desmotivado, não dá para tu não apoiar este homem, não dá para tu não dar um suporte. A primeira frase forte dele vem exatamente aquilo. Não dá para tu deixar inseguro no que diz respeito à paridade, à integralidade, ele disse o seguinte, no que diz respeito ao regime jurídico dos policiais. Eu quero o Jacques falando também. O que ele disse, o Eduardo Leite? Vamos buscar honrar esse voto. Isso não pode ser discurso só, governador. Isso não pode ser só discurso. Vamos honrar esse voto. Não. E tu vai honrar, o senhor vai honrar esse voto com atos. E eu acho que o que o colega falou aqui, que os 3 primeiros anos de governo, além... Por favor, Bolsonaro falando. Vamos ao Bolsonaro, por favor. Áudio, cortando desperdícios e privilégios, para que as pessoas possam dar muitos passos à frente. Nosso governo vai quebrar paradigmas. Vamos confiar nas pessoas. Vamos desburocratizar, simplificar e permitir que o cidadão, o empreendedor, tenha mais liberdade para criar e construir o seu futuro. Vamos desamarrar o Brasil. Outro paradigma que vamos quebrar. O governo respeitará de verdade a federação. As pessoas vivem nos municípios. Portanto, os recursos federais irão diretamente do governo central para os estados e municípios. Colocaremos de pé a Federação Brasileira. Nesse sentido, é que repetimos que precisamos de mais Brasil e menos Brasília. Muito do que estamos fundando no presente trará conquistas no futuro. As sementes serão lançadas e regadas para que a prosperidade seja o desígnio dos brasileiros do presente e do futuro. Esse não será um governo de resposta apenas às necessidades imediatas. As reformas a que nos propomos serão para criar um novo futuro para os brasileiros. E quando digo isso, falo com uma mão voltada para o seringueiro no coração da selva amazônica e a outra para o empreendedor suando para criar e desenvolver sua empresa. Porque não existem brasileiros do sul ou do norte. Somos todos um só país. Somos todos uma só nação. Uma nação democrática. Caiu? O discurso está sendo forte, né, Jacques? Por favor, você está com a palavra, eu me cortei. Eu acho que nós teremos, pela personalidade do presidente eleito e pela campanha que ele fez, não só este ano, né, os 45 dias de campanha, mas ele vem com sua intenção de se eleger há bastante tempo, já vem esse eu diria que ele é o candidato que vem há mais tempo, inclusive, né, Flávio?
se preparando para essa eleição que ele acabou vencendo, pelo seu estilo, pela bancada que foi eleita, pela quantidade de deputados. Aqui no Rio Grande do Sul tivemos várias surpresas, entre aspas, né, de candidatos que eram pouco conhecidos do grande público, assim, não eram tradicionais na política, mas tiveram excelentes votações. E isso aconteceu o Brasil afora, né? Santa Catarina elegeu um governador do PSL, Roraima e Rondônia, né? Então ele terá 3 governadores, 2 de estados pequenos, ok? Mas Santa Catarina é uma potência aqui da região sul. E eu acho que ele elegeu uma quantidade enorme de deputados que vão apoiá-lo, e a gente sabe que tem o Centrão lá em Brasília que acaba apoiando, né, o governo. Então acho que ele terá muita vontade e muitas ferramentas para logo no início do seu governo fazer atos bastante marcantes, né? Eu não posso cravar aqui exatamente o ato que ele teria que fazer para realmente convencer a população de que ele realmente vai fazer o que disse, é se ele botar o Sérgio Moro como presidente da STF. Mas se ele fizer isso aí... Só em 2020. Não, mas tem que dizer, Vamos lá, Bolsonaro falando, vamos lá. Convicção de que juntos poderíamos chegar a essa vitória. É com essa mesma convicção que afirmo, ofereceremos a vocês um governo decente, que trabalhará verdadeiramente para todos os brasileiros. Somos um grande país e agora vamos juntos transformar esse país em uma grande nação. Uma nação livre, democrática e próspera. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Muito obrigado. O senhor reafirmou aqui, o senhor reafirmou mais uma vez, o compromisso com a democracia, com a Constituição, com as liberdades. Durante a campanha, houve momentos de divisão entre os eleitores. Que palavras o senhor daria agora para pacificar o país? Não sou Caxias, mas sigo o exemplo desse grande herói brasileiro. Vamos pacificar o Brasil e, sob a Constituição e as leis, vamos construir uma grande nação. O senhor já tem ideia de formação de governo? Quando o senhor pode começar a anunciar? Não, a partir de... Estamos com 3 já acertados, o 4º aí, que o Marcos Pontes está quase certo também. E com o tempo, né, nós, com muita cautela, passaremos a anunciar os nomes das pessoas que, ao formar essa equipe, conduzirão o Brasil ao seu local, ao seu lugar que merece de destaque no mundo. Muito obrigado, parabéns pela votação. Obrigado. Muito obrigado, pessoal. Palavra de Jair Bolsonaro, o novo presidente do Brasil. Ele é a antítese do PT. Ele é a antítese do PT. E por isso foi eleito. Me parece que o PT... Eu jamais fui eleitor do PT e não sei se um dia vou votar no PT, porque o futuro a Deus pertence. Mas me parece assim uma fala muito coerente à fala do governador Olívio Dutra, por exemplo, que diz que o partido tem que se pedir desculpas para a nação brasileira, o partido tem que fazer o meia-culpa, tem que observar, porque o partido de oposição, como é o PT, é um partido necessário a qualquer democracia. Tu pega ali o equilíbrio entre o capitalismo selvagem, os direitos do trabalhador e toda essa situação que o partido foi criado lá atrás e que em determinado momento, ao assumir o poder, gerou aí um Lula, um José Dirceu, José Genuíno, enfim, essa quantidade de pessoas que já esteve preso ou está ou estará. Então, na verdade, o Jair Bolsonaro é hoje a antítese do PT. O que eu estou dizendo é que a eleição do Jair Bolsonaro corresponde, na minha ótica, pelo menos, a uma ideia de que o Estado nada dá ao cidadão sem que antes tenha dele retirado. E isso é importante. O cidadão brasileiro já não aguenta mais dar ao Estado. Olha, nós ficamos até um... Além da reciprocidade, não existe para o brasileiro. Nós ficamos... A gente fez pesquisa no Brasil todo nessa eleição. Qual é o maior problema do brasileiro hoje? Não é saúde, é segurança. A gente faz Acre, Roraima, Tocantins, Alagoas, Distrito Federal, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná. Qual é a única palavra que tem em todos esses estados? A palavra facção. As facções tomaram conta do nosso estado. Isso a gente ouve em todos os lugares. Mas deixa eu traduzir Qual isso candidato, só um pouquinho, qual candidato de todos os 13 que concorriam à presidência da República diziam que iam
que ia atuar na segurança pública. O Jair Dória, Bolsonaro. o Alckmin falava isso, o Meirelles falava em segurança, Mais grave alguém que- falava. Porque quando as pessoas falam em segurança, que é um serviço essencial e a priori, dentro daquela ideia de que o Estado ele não é um fim em si mesmo, o Estado só existe para prestar um serviço público e essencial ao senhor e à senhora que Quando é que vai estão ser? nos Quando assistindo. é que vai ser assim? E por isso, Não é bom, assim. O dia que for assim, não, pô, meu Deus do céu, uma chave mas quando pedra as de pessoas, ouro, né? mas é isso, Ribeiro, que quando as pessoas falam em segurança, As pessoas se locupletam com o Estado. elas falam também em facções, obviamente, elas falam nos indicadores de criminalidade. A pessoa que esteve lá é engraçado isso, porque quem trabalha com essa questão faz não só a pesquisa para fins estatísticos e a tomada, mas também a pesquisa de vitimização, onde se vai ao endereço do indivíduo e pergunta para ele quais são os problemas do bairro, da localidade dele, e ele diz, olha, eu fui assaltado. E aí vai a miúde no que aconteceu com ele, teve a roupa do varal subtraída. E para ele isto é extremamente importante, e é extremamente importante do viu? ponto É de dele. vista da segurança E é, pública. e é. Então, quando as pessoas falam em segurança, muitas vezes, obviamente, uma pesquisa bem realizada, tu não confunde isso. Mas se tu estás conversando com as pessoas e elas dizem assim, eu estou insegura, a insegurança dela muitas vezes é traduzida porque ela não sabe se ela vai ter emprego amanhã ou se vai ser posta para a rua, ela não sabe se vai ter alimento sobre a mesa para alimentar o filho, a filha, enfim, a família. Então, Nas pesquisas segurança... fica bem claro que é segurança pública. Até porque há uma metodologia, até porque há uma metodologia aí. Em alguns estados era muito impressionante, nas pesquisas qualitativas de cada grupo de 10 pessoas que a gente conversava, e eram vários grupos, a gente perguntava assim, quando eles começavam a falar em segurança pública, facção, crimes, toques de recolher em alguns bairros. Problema de andar no ônibus, problema de Não, estar em toque de casa, recolher. problema de sair à noite. Toque de recolher, pessoas dizendo assim, no meu bairro, das 6 da tarde às 6 da manhã, ninguém entra, ninguém sai, Nós fizemos- nem a polícia. Nós fizemos uma pesquisa em Porto Alegre ano passado. Existe e isso no Brasil? 34% das Existe, pessoas não existe. saíam mais à noite. 34% das pessoas não saíam à noite. Nós estamos falando daí de desenvolvimento, nós estamos falando de fechamento de bares, de restaurantes, de tudo mais. locais. É isso que nós estamos falando, é de retração realmente. Quando retrai a segurança pública, retrai o emprego, retrai o desenvolvimento, retrai... Tá, mas explica, tu vê, são coisas assim interessantes, assim, que são coisas bem, desculpe, são obviedades, mas como são obviedades que não têm solução, a gente Como volta que não a tem tocar solução, Ribeiro? Vou lhe dizer, oficial, Tem solução, vou lhe sim. dizer, coronel, meu coronel, vou lhe dizer o seguinte, eu lhe disse que a tecnologia comprovadamente faria com que celulares não funcionassem nos presídios. Temos tecnologia para isso, correto? Com certeza. Pois é, mas não faz. Aliás, foi uma solução que eu mesmo apresentei aqui. mas não faz. Precisa... Mas não fazem, não fazem. Tá bem? Tu sabe Não por quê? fa- não- Sabe por quê? Por quê? Porque governar é fazer escolhas, já dizia Winston Churchill, e é verdade. Porque quando tu tem um orçamento que ele é limitado, quando tu tem, no estado do Rio Grande do Sul, ao fechar o ano de 2018, nós vamos ter um déficit de 6 bilhões de reais, tu precisa ver aonde tu vai investir, como tu vai te posicionar. Não, mas é que tem coisas que pra não atrair mudam, receitas. coronel. Como que Por não? exemplo, assim, ó, o estado do Rio Grande do Sul herdou Então, os nós não temos presidiários, motivos pra herdou, comemorar o Rio Grande do o- Sul herdou uns perigosos presos, entendeu? Sim. Que vieram porque ninguém conseguia aguentar mais eles. Aí vieram lá. Aí o Rio Grande do Sul, não, eu não aguento mais, devolvo pra ti. E assim vai indo. Mas por que essa gente existe ainda? Mas me explica, desculpe a sinceridade. Se o cara está comandando o tráfico, não consegue nem, os caras não conseguem nem desligar o celular do cara. Então assim, ó, Jair Bolsonaro está igual do que falamos aqui, Eduardo Leite, mas numa escala muito maior. Ele tem que promover atos urgentes que comprovem o voto que lhe foi dado. Será que a nação brasileira está preparada para o discurso? Não está. Olha só. Não está Olha preparada só. para o Veja Bem. Será que ela Não está tá preparada pro Veja será Bem. que ela está preparada para o discurso que tu acabou de fazer? Eu ouvi um discurso semelhante do presidente Donald Trump. Donald Trump, para uma plateia de 15 mil chefes de polícia do mundo inteiro, ele, entre outras coisas, ele diz o seguinte, lá pelas tantas ele diz assim, vocês são responsáveis pelo emprego, vocês fazem o desenvolvimento, vocês são a nação americana aqui no nosso território, vocês são o que as Forças Armadas fazem pela nação americana fora dos nossos territórios.
Aquele que atirar contra um policial está atirando contra um cidadão americano. Nós não temos a coragem que vocês têm para estar na frente de vocês, muito menos ao lado. Agora nós vamos estar imediatamente atrás. E aquele que atira num policial, ele precisa ser condenado à morte, independente do resultado dele. Olha, eu estou te dizendo um discurso. Tem que ser condenado à morte, independente do resultado, se ele matou ou não um policial. Resultado... E isto, escuta, porque ele vai além. E isto não pode durar 20 anos num processo. Isso tem que durar 10. Agora tem mais. Os senhores têm as ferramentas para fazer com que isso ocorra imediatamente, no local da ocorrência. Atirou no policial, atirem para matar. Nós estamos, e foi o discurso que tu fez, nós estamos preparados para isso? Não, não estamos preparados para isso e talvez essa não seja a solução. Agora, no encaminhamento que o povo brasileiro nos faz, e aí a leitura pode ser as mais diversas, nós estamos cansados e por isso tu fez o discurso que tu fez aqui. Diz, olha, como é que o camarada que é o líder da facção, que é o sujeito que estuprou, que matou, que é o cara da droga e tal, e ele está ainda no presídio em comunicação. E ganhando. E ganhando. Por quê? Porque nós temos que ter, pelo menos, presídios com presídios com segurança realmente, com alta segurança, onde ele fique confinado realmente, onde tenha lá as torres para evitar com um bloqueador de celular. É isso que nós estamos minimamente preparados para fazer neste momento. E por que não foi feito até agora? Porque eu te respondi. Tu tá usando a minha resposta, porque é isso aí mesmo. Coronel, governar é fazer existe. escolhas. Esse presídio, de fato, não existe no Brasil hoje. Por quê? Porque não se Porque os caras conseguem mandar bilhete, Não é por falta de recurso, porque a gente tem no governo federal muito recurso para a construção de presídios modelo. Os últimos 14 anos, olha, eu não sou radical e não vou posar aqui nessa bancada de radical. Votei no Bolsonaro hoje e fico por aí, não vou abrir meu voto aqui no Rio Grande do Sul, porque sou presidente de uma associação, uma entidade. Agora, o fato é o seguinte... É que nem eu sou imparcial, velho. Eu sou o que os caras... Tu é gremista ou claro? Eu sou Ribeiro, o que você quer que eu seja. Governar é fazer escolhas, entendeu? Eu não posso encerrar o mês escolhendo se eu vou pagar o Poder Executivo, se eu vou pagar o Legislativo, o Judiciário, se eu vou fazer lá o depósito do duodécimo. É constitucional. Também é constitucional honrar o vencimento do funcionário. Né? Eu tenho que passar 25% da receita para os municípios. E aí fica um discurso da crise que acaba o governo como acabou hoje. Na verdade, eu vou te dar duas alternativas que me parece bem viável de passar aqui para os nossos telespectadores, para que eles usem o dia de hoje para realmente ficarem motivados, para achar que as coisas podem mudar no Rio Grande e mudar para melhor. Olha o que está acontecendo em Santa Catarina, olha o que está acontecendo em outros estados da federação que conseguem crescer em meio à crise. Nós temos aí como alternativa, por exemplo, uma Secretaria da Fazenda que está se ocupando simplesmente de pagar conta. Paga funcionário quando dá e da forma que dá, faz o repasse do município, faz isso, faz aquilo. Eu vou interromper vocês todos. Jair Bolsonaro falando. Vamos lá. Agora em vídeo. Vamos lá, atenção. Põe na tela aí. Bom, que nem o da tela fala. Põe na tela aí, meu bruxo. Vamos lá. Boa noite. Ao meu lado é a senhora Ângela, professora de Libras, e minha esposa, Michele, pessoa que, nos momentos de alegria e de tristeza, sempre esteve ao meu lado. Eu quero, nesse momento, agradecer a Deus pela oportunidade e, mais ainda, agradecer a Deus que, pelas mãos de médicos, enfermeiros e demais profissionais de saúde da Santa Casa de Juiz de Fora e do Hospital Alberto Einstein em São Paulo, operaram um verdadeiro milagre, mantendo a minha vida. Um momento que jamais poderia esperar, mas que, graças a Deus, repito, foi superado. Com toda certeza, Ele reservou algo para mim e para todos nós aqui no Brasil. Esse primeiro contato meu
via live, deve-se ao respeito, à consideração e à confiança que tenho no povo brasileiro. Também só cheguei aqui porque vocês, internautas, povo brasileiro, realmente vocês acreditaram em mim. Desde o começo, há 4 anos, nessa mesa, quando decidi, sozinho, disputar a presidência, sabia de todas as dificuldades que teria pela frente. Mas, com 59 anos de idade à época, não poderia pensar apenas em mim. Disputar mais um mandato de deputado federal, com toda certeza sendo o mais votado do Rio, ou até mesmo me elegendo senador da República. Depois dos 60, essa vontade se fez cada vez mais presente. Não por obsessão, não por querer ocupar a cadeira presidencial por um motivo pessoal. Ocupá-la sim, para que juntamente com uma boa equipe, boas pessoas ao meu lado, nós pudéssemos ter sim, mais que a esperança, mas a certeza de mudar o destino do Brasil. Fizemos uma campanha não diferente dos outros, mas como deveria ser feita. Afinal de contas, a nossa bandeira, o nosso slogan, eu fui buscar naquilo que muitos chamam de caixa de ferramenta para consertar o homem e a mulher, que é a Bíblia Sagrada. Fomos em João 8,32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Nós temos que nos acostumar a conviver com a verdade. Não existe outro caminho se quisermos realmente a paz e a prosperidade. A verdade tem que começar a valer dentro dos lares, até o ponto mais alto, que é a presidência da República. O povo, mais que o dever, tem o direito de saber o que acontece no seu país. Graças a Deus, essa verdade o povo entendeu perfeitamente. Alguém sem um grande partido, sem fundo partidário, com a grande parte da grande mídia o tempo todo criticando, colocando-me numa situação muitas vezes próximo a uma situação vexatória, aquilo que falava a meu respeito, e passou a acreditar na gente, e passou a ser, sim, integrante de um grande exército, que sabia para onde o Brasil estava marchando, e clamava por mudanças. Não poderíamos mais continuar flertando com o socialismo, com o comunismo e com o populismo e com o extremismo da esquerda. Todos nós sabíamos para onde o Brasil estava. As urnas se abriram. Nós fomos declarados vencedores desse pleito. E o que eu mais quero é, seguindo ensinamentos de Deus, ao lado da Constituição brasileira, inspirando-se em grandes líderes mundiais e com uma boa assessoria técnica e profissional ao seu lado, isenta de indicações políticas de praxe, começar a fazer um governo a partir do ano que vem que possa realmente colocar o nosso Brasil no lugar de destaque. Temos tudo para sermos uma grande nação. E se essa for a vontade de nação, temos condições de governabilidade, dado aos contatos que fizemos ao longo dos últimos anos com parlamentares. Todos os compromissos assumidos serão cumpridos, com as mais variadas bancadas, com o povo em cada local do Brasil que me estive presente. E fazendo um pequeno à parte. Nada mais gratificante do que quando estive em Manacapuru, coração do Amazonas, conversando com pessoas simples, mas que tinham sede de conhecer a verdade e de conversar com alguém
que realmente os tratava com o devido respeito e consideração. Indo para o encerramento, meu muito obrigado a todos vocês pelo apoio, pela consideração, pelas orações e pela confiança. Vamos juntos mudar o destino do Brasil. Sabíamos para onde estávamos indo, agora sabemos para onde queremos ir. Meu querido povo brasileiro, meu muito obrigado pela confiança. E no momento, peço a Deus mais uma coragem para poder bem decidir o futuro. Eu quero dizer ao governador Eduardo Leite e ao vice Ranolfo que a Associação de Oficiais tem uma expectativa muito grande neste governo, que está por se estabelecer, que a população do Rio Grande tem essa expectativa e foi depositada hoje nas urnas, e que tudo isto se liga a esta motivação toda. Aliás, eu acho que o jovem tem um pouco disso e é importante que ele canalize esta energia combativa, essa energia pró-crescimento. Eu falava antes que tinha duas sugestões para as pessoas perceberem que o Rio Grande pode sair da crise. Olha, nós temos aí as isenções fiscais no Rio Grande do Sul. O senhor e a senhora pasmem, o nosso déficit anual, aqui eu já disse, em torno de 6 bilhões de reais. Foi 4 agora porque não está pagando a dívida por força de uma liminar do STF. Mas nós temos 18 bilhões de reais de isenção fiscal. A isenção fiscal, por ano, 18 bilhões. E ela existe, essa isenção fiscal, que é para ela ter a contrapartida do emprego, para que depois que a empresa que recebeu aquela isenção fiscal se estabelecer, se estabilizar, retornar em recursos para o cofre. Mas da onde saem esses 18 bilhões de reais? 9 bilhões é na caneta do governo federal. Isto, o governador Sartori não tem culpa, ele não poderia reduzir estes 9 bilhões dos 18. E 9 bilhões é da caneta aqui do governador do estado, junto da Assembleia Legislativa. Que 9 bilhões são estes? 5 bilhões é da cesta básica. O governador não pode fazer também qualquer modificação nessa isenção fiscal, porque altera lá o arroz, o feijão, o leite, essas coisas que são prioritárias. Então eu estou falando de 4 bilhões. Estes 4 bilhões dos 18 de isenção fiscal, este está na caneta do governador, autorizado amplo espectro pela Assembleia Legislativa e trazido pelo secretário da Fazenda em lotes para o governador assinar. Olha, nós precisamos botar um olhar sobre isso, porque é muito dinheiro e alguns agentes de controle deste Estado, do Ministério Público, do Tribunal de Contas, dizem que sequer eles têm acesso a estes valores, para quais empresas eles são, este benefício é concedido e qual é o retorno para o Estado do Rio Grande do Sul. E não é só a isenção fiscal, é também a dívida ativa. A dívida ativa, que são aqueles empresários que não são os sonegadores, estes da dívida ativa são aqueles que não são criminosos, portanto, eles declararam as suas dívidas, mas não pagaram. Sou candidato a comandante-geral do Estado? Não existe essa candidatura. A nossa instituição... O senhor é candidato a ser indicado? Não, mas não há proibição também. Não, eu estou muito confortável na Associação de Oficiais, fazendo este trabalho. Confortável no sentido de estar trabalhando muito e fazendo aquilo que é da gênese de cada um de nós, da formação que tu estivesse lá no Colégio Tiradentes, tu sabe. Eu sei. A nossa academia nos prepara para que nós prestemos um serviço de excelência ao cidadão, ao senhor e à senhora do Rio Grande. E isto faz com que nós, mesmo numa condição de associação que em muitos aspectos se assemelha a um sindicato, porque trata lá dos direitos, das prerrogativas, dos vencimentos, mesmo nestas situações, nós trazemos agentes da prestação de serviço público. E por isso, só para concluir, e por isso é que nós nos debruçamos e mergulhamos, inclusive, nos números do Estado para trazer estes dados aqui. Muito bom. Eu queria me dirigir ao governador Eduardo Leite e ao vice-governador Ranolfo, nesse momento em que a gente encerra, agradecendo a RDC TV aqui pelo espaço, muito prestigioso, a companhia, enfim... Mas me dirigir ao senhor, governador, para lhe dizer que... Aliás, eu ia dizer ao senhor que a expectativa da alta gestão da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros é que a segurança pública seja prioritária e que seja priorizada no seu governo em face de que é um serviço essencial e a priori.
Mas eu não vou dizer desta forma, eu vou dizer de outra forma. Me parece que o povo do estado do Rio Grande do Sul, em especial aquelas pessoas que votaram no senhor, espera que o senhor tenha esta conduta de priorizar a segurança pública. E para isto, a nossa crença, a nossa expectativa, a nossa esperança, e não só na sua condução, não só na sua energia, mas também a nossa crença, a nossa esperança no conhecimento técnico e na nova postura, agora não mais do delegado de polícia, não mais do chefe de polícia, isso como bagagem e como experiência, mas do vice-governador do estado, que ao longo de toda esta campanha foi sendo comprometido pelo governador como aquele que, ao seu lado, traduzia a sua preocupação e o seu esforço em termos de segurança pública. Portanto, esta é a minha fala. Poderia falar também na questão do Corpo de Bombeiros, que disse aqui, que representamos com muito orgulho, que nos parece que neste governo, aliás, isto é uma informação bastante alvissareira para o senhor que é empresário, para o senhor que é da construção civil, para as pessoas que querem empreender no Rio Grande do Sul, de parar com aquele périplo de levar o projeto de proteção contra incêndio no Corpo de Bombeiros, depois na Prefeitura, depois corrige aqui, depois volta lá. Acho que há condições, penso, por aquilo que conversamos com o futuro governo, que há condições de montar gabinetes integrados entre as prefeituras, pelo menos aquelas com mais de 50 mil habitantes, e unir os oficiais do Corpo de Bombeiros encarregados por essa análise de proteção contra incêndio e os técnicos da Prefeitura para que o empresário e o empreendedor saiam dali já com uma situação positiva. Muito obrigado a todos, sucesso ao novo governo, nós estamos todos aí para lhe auxiliar, oficiais da Brigada Militar, do Corpo de Bombeiros, a alta gestão. Aliás, só para concluir, a Brigada Militar é aquela instituição, o Corpo de Bombeiros, que vai estar ao seu lado 24 horas por dia, 7 dias por semana, do início ao fim do seu governo. Faça chuva, faça sol, nós não temos direito à greve e a tantas outras prerrogativas que são do funcionário público que está de aniversário hoje. É o seu dia. Muito bem. Cumprimentos. RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui.